E hoje aqui no Viver Bem nós vamos falar sobre AIDS, sobre uma mutação do vírus HIV que foi descoberta recentemente e que pode ser mais grave, né? Pode desencadear essa queda da imunidade mais rápido do que as mutações anteriores. Quem vai conversar com a gente, doutor Igor Thiago, presidente da Sociedade de Infectologia aqui do Rio Grande do Norte. Tudo bom, doutor Igor? Muito obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente. Tudo bem, Juliana? Olá, estou aqui à disposição para tirar essas dúvidas, né? Um tema bastante importante no dia a dia das pessoas, né? Que tem ou não tem o vírus, acho que é um tema bastante importante para a gente discutir. Isso, doutor Igor, antes da gente falar do vírus, como é que está a epidemiologia da AIDS? Quantos casos no mundo? Como que é que a gente pode falar o retrato da AIDS hoje no mundo? Então, dados da Organização Mundial da Saúde, né, que eles publicam sempre no final do ano corrente, ou seja, de 2021, mostra que no mundo existe aproximadamente 38 milhões de pessoas que vivem com HIV. Então é importante a gente diferenciar a pessoa que vive com HIV, que tem o vírus, mas não tem doença, da pessoa que tem AIDS, que tem a doença avançada e que às vezes tem infecções oportunistas. Então, dentre as pessoas que vivem com HIV, incluindo as que também têm AIDS, a gente tem aí por volta de 38 milhões de indivíduos, seja entre homens e mulheres, mais ou menos igual a quantidade entre sexos, e que há um grande destaque nessa população, as pessoas que moram no continente africano, ali na África subsaariana. Nas Américas, o Brasil tem um grande destaque, né, em relação a esse número de casos. As regiões lá de São Paulo, Rio de Janeiro, tem realmente mais casos do que o restante do país, assim, proporcionalmente. E a gente vê que desde o início da pandemia, né, de HIV, de HIV e AIDS, no início da década de 80, já tivemos também aproximadamente 33 milhões de mortes relacionadas a esse vírus. Então, é um vírus que veio, né, para ficar. Até o momento a gente consegue dar diagnóstico, consegue tratar essas pessoas, mas a gente não tem ainda uma vacina disponível, né, que possa evitar a infecção por esse vírus. Sabemos como prevenir, mas não uma forma de vacina, como a gente vê atualmente com a Covid. Sabemos como prevenir, como é que está o número de casos, né, de surgimento de novos casos. Então, a maneira de prevenção era bem clara, né, e deve ser dada na orientação de saúde desde a adolescência até a fase adulta. É o uso de preservativo, evitar compartilhamento de materiais perfuro-cortantes, como seringas, né, alicates, tesourinhas e barbeadores. São medidas bastante eficazes no ponto de vista de transmissão, além de poder fazer uma profilaxia pré ou pós-exposição, através de medicamentos que meio que impedem, né, ou dificultam a entrada do vírus no organismo. Mesmo assim, né, com toda essa informação, ainda temos aumento no número de casos em jovens. Né? A gente vê nos últimos boletins, até mesmo aqui do estado, do Rio Grande do Norte, que jovens entre 15 a 39 anos é a faixa etária que está tendo o maior aumento de casos. Penso que talvez essas pessoas negligenciam um pouco a infecção pelo HIV e a AIDS, porque não viveram o início da epidemia, quando não se tinha método diagnóstico, não tinha tratamento, e as pessoas adquiriam o vírus e evoluíam, né, invariavelmente para o óbito. Então a gente precisa relembrar isso, que é uma doença que mata, sim, né, mas que desde que tenha cuidado, consegue viver com qualidade de vida sem nenhum problema. Doutor Igor, o que é que muda com a descoberta dessa nova variante? Esse vírus, ele é diferente? Então, um estudo publicado na revista Science, né, uma revista bastante renomada na medicina, na literatura médica, mostrou que uma nova variante do HIV, descoberta na Holanda, na verdade a gente já tem variantes, né, que ocorrem, e isso faz parte da evolução natural das espécies. Então, o vírus vai se mutando para tentar sobreviver ao nosso sistema imunológico. E essa nova variante que ela tem de especial, né, uma variante do HIV-1, né, que é o mais comum no mundo inteiro, existe o HIV-1 e o 2. O 2 era muito mais restrito a algumas regiões africanas. Então, essa variante do HIV-1, ela tornou o vírus mais virulento. E isso quer dizer que ele tornou-se mais agressivo. Ele destrói as células imunológicas com mais facilidade, né? E o indivíduo que ele atinge aquela fase final de AIDS com uma brevidade maior em relação ao tempo. Então, o que antes a gente esperava, desde a infecção até a fase terminal, um hiato de tempo aí entre 5 a 10 anos, para que você tinha o paciente lá na fase final, estimava que ele pegou aquela infecção há 5, 10 anos atrás, hoje em dia isso já pode ocorrer com apenas um ano. Então, isso aí, né, deixa o vírus mais agressivo, fazendo com que as pessoas adoeçam com mais facilidade. Esse diagnóstico da pessoa com HIV, como é que está sendo? Ele está sendo feito de maneira rápida? Ou as pessoas demoram a buscar o teste para saber se tem ou não? Porque eu digo isso porque no caso desse vírus, que é um ano, se você não tiver esse diagnóstico,
pode ser muito grave, né? Pois é, o diagnóstico ele continua da mesma forma, né? Existem testes rápidos que estão disponíveis nas unidades básicas de saúde, existe sorológico, você vai no laboratório, coleta o sangue lá de veia, né? E vai fazer o exame, existe exame molecular por reação em cadeia polimerase, por PCR, igual a gente fez para a Covid também, né? Então, existem os exames para diagnóstico continuam os mesmos. Para as pessoas que não sabem que tem o vírus, mas que passam por algum comportamento de risco constantemente, é importante que se faça teste constantemente. Então, se eu tenho relações sexuais desprotegidas com pessoas aleatórias, se não sou monogâmico, ou se eu sou um usuário de drogas, se eu compartilho algum material perfluorocortante, se minha mãe tinha HIV, né, eu preciso fazer teste ali para saber se eu não tenho infecção. Então, alguns grupos populacionais, eles são mais ainda indicados em relação a isso, né? Então, profissionais do sexo, né, pessoas que trabalham, né, com a questão sexual, usuários de drogas, têm que ser testados frequentemente justamente para pegar a infecção no início que possa se fazer alguma coisa para evitar piora do quadro clínico ou transmissão para mais pessoas. Certo. Doutor Igor, com relação ao tratamento, essa nova variante, ela responde aos coquetéis, aos tratamentos que já são comumente usados para os Sim, sim. pacientes infectados? A nova variante, né, essa descoberta na Holanda, aí que provavelmente já vem se espalhando aí pelo mundo inteiro, ela felizmente responde sim aos coquetéis que a gente utiliza para tratamento do HIV, né? Então, o que muda é mais essa virulência, essa agressividade em deixar a pessoa doente mais rápido. Mas se você tem um diagnóstico precoce, você começa o tratamento, né, o quanto antes, e isso aí vai manter sua imunidade no nível tão bom quanto uma pessoa que não tem um vírus e você vai viver normalmente. Então, o coquetel funciona sim para essa nova variante. Ótimo. Doutor Igor, qual a mensagem final você deixaria? Tem essa nova variante, mas a AIDS está aí, como você disse, ainda não tem uma cura, ainda não tem uma vacina. E o número de casos aumentando aí nesses pacientes mais jovens. Queria que você deixasse aí aquela palavra de conscientização, porque é uma decisão nossa, né? A proteção, esse cuidado é cada um que tem que ter. E eu acho que as pessoas meio que perderam o medo de pegar AIDS. Exato, né? Então, a mensagem final que eu deixaria, principalmente para essas pessoas jovens, né, é que previnam-se, né? É uma doença conhecida, a gente tem métodos diagnósticos disponíveis, gratuitos nas unidades do SUS, e a forma de prevenção está aí, né, também bastante conhecida, como o uso de preservativo, por exemplo. Então, usar preservativo, fazer teste com frequência, procurar atendimento médico, não esperar adoecer para procurar atendimento, porque às vezes pode ser muito tardio, dificultar mais ainda seu tratamento. E não só os jovens, né? A gente vê também que algumas pessoas de mais idade também voltaram a ter vida sexual ativa, né? Com esses estimulantes sexuais, e também são pessoas que não tinham o hábito de utilizar preservativo no passado, então acaba se expondo, né? E tendo risco também de se infectar pelo HIV. Ótimo. Doutor Igor, só uma dúvida que surgiu aqui com relação ao HIV. Né? Você falou assim, quem não tem um diagnóstico precoce aí já pode descobrir mais tarde. Quais são os primeiros sinais, os primeiros sintomas de que essa pessoa pode estar infectada com o HIV? Ele só vai saber, só vai apresentar sintomas quando a doença, quando a AIDS já tiver se instalado, quando essa imunidade começar a cair? Como descobrir isso? Como perceber no corpo? Então, quando você tem uma exposição e se infecta pelo HIV, há um período de incubação que dura mais ou menos 2 a 4 semanas até você desenvolver os primeiros sintomas, que geralmente são sintomas parecidos com a virose. Febre, dor no corpo, gânglios pelo pescoço, né? Dor de garganta, parece uma virose comum, então dificilmente você vai procurar um atendimento por causa daquilo. Com o passar do tempo, há um equilíbrio clínico, você não passa um tempo assintomático e depois de algum tempo, que pode ser variável, começa a apresentar sinais de imunodeficiência, perda de peso, uma febre inexplicada, lesões cutâneas que não cicatrizam com facilidade, até que ele vai desenvolver as infecções oportunísticas que seriam mais graves, que seriam infecções pulmonares, neurológicas, cardiovasculares e assim por diante, podendo atingir qualquer órgão ou sistema.